Pai do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da série de Daniel. Amém? Então, dentro da sequência cronológica, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 6. Amém, irmãos? Então, peço que os irmãos se preparem desde já, né, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o capítulo 6 de Daniel, né? Daniel ele já estava com aproximadamente 86 anos, né? Daniel foi um alto funcionário do Império Babilônico e agora, com mais idade, ele é encarregado por Dario do governo da cidade. Então é importante lembrar, né, que em Daniel 5:28, Daniel profetizou a vitória dos medos. Então houve uma conspiração contra Daniel, os inimigos forjaram um decreto de adoração ao rei, Daniel é levantado naquele império, é emitido um decreto que as pessoas não deveriam voltar para o seu Deus, mas apenas para o rei. Dario aqui é uma figura do anticristo, né? A gente sabe que o anticristo ele vai exigir adoração, assim como Dario. Daniel vai obedecer primeiro a Deus e a consequência é que Daniel vai ser lançado na cova dos leões. E Deus envia anjos, né, da mesma forma que na fornalha. Na grande tribulação nós sabemos que terão pessoas que vão experimentar o livramento. Então vamos começar aqui, né, irmãos? Daniel 6, versículo 1, que diz: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, irmão, 120 sátrapas, né, eram assistentes de Dario, né? As satrápias, né, eram províncias e cada qual tinha o seu governador. Quando a gente vai lá para Esther, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então, no tempo de Assuero, eram 120 homens, né? Então, de acordo com o livro de Daniel, nós sabemos que Ciro e Dario são pessoas diferentes, né? Dario, ele governou de 522 a 486 a.C. Já o Xerxes, né, o marido de Esther, que é o mesmo Assuero, ele governou depois, né, de 486 a 465 a.C. Lembrando, né, que Dario ele não é citado em fontes históricas, né, fora da escritura. Mas, como já foi dito nos estudos anteriores, não há um equívoco do livro de Daniel, né? Dario, possivelmente, ele foi alguém de confiança, né? Designado por Ciro, e Ciro confiou o trono a ele, até que Ciro assumisse o comando em definitivo. 6:2. E sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então aqui está dizendo, né, para que o rei não tivesse prejuízo. Aqui está falando de prejuízo financeiro, né, perda de impostos. Por isso Dario queria homens de confiança como Daniel. Daniel, depois de Dario, Daniel era um dos homens mais poderosos do mundo daquela época, né? E Daniel havia sido posto como governador da Babilônia por Nabucodonosor. 6:3. Então o mesmo Daniel sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, irmãos, isso aqui explica, né, a exaltação de Daniel sobre todos os outros, né, que causou o ciúme, né? Então, Daniel era o príncipe dos 3 administradores que ajudavam Dario no governo do império. Daniel, ele tinha, a palavra de Deus diz que ele tinha um espírito excelente. E esse espírito dava a Daniel uma inteligência extraordinária. Esse espírito excelente significava também reputação de honestidade e sabedoria. Então, assim, o rei lhe propôs dar um cargo a Daniel acima de todos os outros, né? Acima de todos os outros administradores. Não era como se fosse um primeiro-ministro, né? Daniel, um ex-escravo judeu, se sobressaindo sobre os outros 2 presidentes nascidos naquela terra, né? Então a gente percebe aqui que aos 86 anos, né,
Daniel ainda tinha uma mente vigorosa. 6:4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, irmãos, os inimigos invejosos de Daniel, eles buscam sem sucesso encontrar algo que possa ser usado contra ele. Os inimigos não encontraram nenhuma falta em Daniel. Não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Daniel provavelmente era contra o suborno, né? Contra a corrupção. Daniel 6:5. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, irmãos, os adversários de Daniel, eles estão aqui confirmando, né, a integridade moral de Daniel, né, e o seu compromisso com Deus de Israel. Então eles procuravam um pretexto, né, religioso para poder pegar Daniel. E a fidelidade de Daniel lhe rendeu alguns inimigos poderosos. Os adversários, eles concluem que Daniel só pode ser pego em sua vida religiosa. E a gente sabe que Satanás também usou da lei de Deus para tentar Jesus no deserto. 6:6. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dario, vive para sempre. Então, irmãos, esses presidentes e príncipes, né, percebe aqui que eles excluem Daniel dessa reunião, né? Uma vez que eles estavam tramando algo contra ele. Essa expressão aqui, ó rei Dario, vive para sempre, fazia parte da etiqueta da corte, né? Então a expressão foram juntos ao rei pode ser melhor traduzida como foram pactuados, né? Eles foram lá para fazer um pacto, né? Daniel 6:7. Todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, irmãos, eles sabiam, né, que Daniel orava 3 vezes por dia, né, e assim eles se juntaram, né, para fazer uma lei que parasse a oração de Daniel por 30 dias. Então, com inveja de Daniel, por causa da promoção, os funcionários tramaram uma conspiração contra Daniel. E eles convenceram Dario a baixar um decreto ao qual eles sabiam que Daniel não iria obedecer. E essa desobediência faria com que o rei ordenasse a pena de morte. Então, Dario, né, irmãos, que parecia ser uma pessoa fraca e vacilante, iria se tornar o único Deus por um espaço de 30 dias. Né? 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Então, irmãos, aqui a gente percebe, né, que o rei estava totalmente de acordo com a proibição. Né? Por quê, irmãos? Porque a religião era algo que movimentava a vida nacional. Né? Então, dessa forma, o rei teria garantido que os seus súditos eles iriam adorar os deuses médios e persas. Né? Ou seja, era uma forma de lisonjear o rei e fazer com que os olhos do povo se voltassem para ele. Então, irmãos, o objetivo do decreto era criar para Daniel um conflito, né, entre ser fiel ao Senhor ou obedecer ao governo humano. Né? E essa irrevogabilidade dos decretos, ela é confirmada lá no livro de Esther. Né? Esther 1:19 diz assim, ó, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Esther 8:8. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei. Selai-o com o anel do rei, porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Verso 9. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição.
Então o rei assinou o decreto, né, sem considerar a pessoa de Daniel. Os três companheiros de Daniel não são mencionados aqui, né, nem qualquer outro judeu que pode ter desconsiderado o decreto. 6:10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, irmãos, isso mostra aqui a fé, né, e a coragem de Daniel. Daniel ele não olhava em direção do sol, né, como faziam os adoradores do sol, mas ele olhava para Jerusalém, né, onde ficava o templo. Nenhuma nova lei poderia fazer com que Daniel parasse de orar a Deus. Daniel ele exemplifica um caso, né, de desobediência legítima a uma autoridade. Então, o decreto do rei, irmãos, não intimidou Daniel e não fez com que ele mudasse os seus hábitos de oração. Embora soubesse, né, do perigo, Daniel ele não permitiu que nada o impedisse de fazer as suas orações. Daniel, irmãos, provavelmente, né, ele conhecia a oração de dedicação do templo, feita por Salomão, né, que está registrada no livro de 1 Reis 8, 46 a 50. Né, vou ler aqui para os irmãos. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra dos seus inimigos, que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dar-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Então, irmãos, Daniel ele não orou para mostrar rebeldia contra o rei, né? Mas ele orou em obediência à autoridade superior que é Deus. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então, como seus inimigos esperavam, né, Daniel ele continuou fiel a seu Deus e a seus períodos de oração. 12. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, irmãos, quando os oficiais eles se aproximaram de Dario, a primeira coisa que eles fizeram foi pedir ao rei que reafirmasse a imutabilidade do decreto, né? Então era costume entre os medos e persas, quando a lei era escrita e selada com selo real, que nem o próprio rei poderia mudá-la. Então o próprio rei ele era escravo da sua lei. Então, por exemplo, no caso em que o rei Assuero emitiu um decreto para a matança dos judeus, ele não poderia reverter a decisão, né, mesmo com o pedido da sua rainha. Por isso ele emitiu um outro decreto que neutralizou o primeiro. Então isso acontecia para mostrar o quê? Que o rei ele era infalível, né? E que ele não era uma pessoa fraca que se arrependia. Verso 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Então, irmãos, perceba aqui que os príncipes, eles mentiram para o rei, né?
pois eles disseram que Daniel não fazia caso do rei. Isso não era verdade, né? A expressão dos filhos dos cativos de Judá mostra aqui o preconceito dos oficiais contra os judeus, né? 14. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro de seu coração livrá-lo e até o pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, irmãos, interessante, né? Dá para fazer um contraste aqui entre Dario e Nabucodonosor, né? Quando as suas leis foram desobedecidas, né? Dario ele estava descontente consigo mesmo, porque ele tinha sido enganado ao fazer a tal lei, né? O rei ele percebeu que havia caído numa armadilha, né? E ele procurou um meio de livrar Daniel. E isso mostra o quê? Que a sua apreciação por Daniel ela não foi abalada. Verso 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: Sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então, irmãos, o rei ele conhecia a história de Daniel, né? Ele sabia das experiências que Daniel já havia passado. E o rei sabia que o Deus de Daniel iria livrá-lo. Então, contra, né, a vontade de Dario, ele foi obrigado a agir de acordo com o decreto. E essa palavra aqui no versículo cova, que no aramaico também denomina fossa, indica que o lugar era um lugar subterrâneo. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então, irmãos, todo esse procedimento, né, serviu para provar a Dario e a seus nobres que foi o poder de Deus que livrou Daniel, né? Então perceba aqui que não havia truque, né, capaz de livrar Daniel de tal lugar. O fato do rei ter selado a pedra com seu anel serviu ao propósito de Deus, né, pois não tinha como Daniel escapar de outra forma a não ser pelo poder de Deus. Então, irmãos, a mesma precaução, né, foi usada com Cristo, né, no sepulcro. Mas tudo serviu para mostrar que Jesus ressuscitou, né? Então a cova dos leões era subterrânea, tendo uma abertura na parte superior. Uma pedra, né, grande, ela cobria a abertura e o selo do rei significava que a cova não poderia ser aberta sem a sua autorização. Então, fazendo uma analogia aqui com a grande tribulação, né, nós podemos concluir que os santos que não aceitarem adorar a besta, né, serão perseguidos. 6:18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Então, mano, isso mostra, né, a afeição que Dario tinha por Daniel. Dario ele teve uma noite de insônia, ele passou a noite em claro e até jejuou, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, né? A gente sabe que esses instrumentos de música, eles tinham relação com a sua mesa e com o seu harém. Verso 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Então o rei não conseguiu dormir bem à noite, né? E logo de manhã, com o coração pesado, ele foi dar uma olhada na cova. Verso 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, irmãos, é possível, né, que nesse momento o rei estivesse com os príncipes que fizeram a conspiração contra Daniel. E aqui Dario ele demonstra um pouco de fé em Deus, né, porque primeiro ele chama Daniel, porque a lógica era que Daniel já estivesse morto, né? Depois ele diz que depois ele diz o seguinte, ó, será que o Deus que você serve não te livrou? Né? Verso 21. Então Daniel falou ao rei, ó rei,
vive para sempre. Então, mas é interessante, né, que Daniel ele poderia ter se enfurecido com o rei, né? Mas para Daniel, o mais importante foi a manifestação, né, do poder de Deus sobre a sua vida. Verso 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então Daniel, irmãos, provavelmente ele viu o anjo que fez com que os leões fechassem as suas bocas. Esse anjo provavelmente era o anjo do Senhor, né? Uma teofania, né? O próprio Cristo. O mesmo que esteve com os três amigos de Daniel na fornalha. Então foi achada em mim inocência diante dele e diante do rei. Ou seja, Daniel ele não tinha nenhuma falta com Deus e nem com o rei. Verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Então, irmãos, este livramento, né, ele levou Dario a dar testemunho do poder de Deus. Né? Quando a gente vai lá para Hebreus 11, 32 e 33, diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gedeão e de Baraque e de Sansão e de Jefité e de Davi e de Samuel e dos profetas, né? Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Então, irmãos, Dario, então, ele mandou tirar Daniel da cova, né? E saiu sem nenhum arranhão. Então, Dario ele podia fazer isso sem infringir o decreto, né? Uma vez que esse já havia sido cumprido. Então, isso nos mostra que os servos de Deus não necessariamente são retirados do perigo, mas eles recebem o livramento de Deus em meio ao mesmo. 20, verso 24. E então ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então, irmãos, essa destruição rápida, né, dos acusadores de Daniel, mostra que Daniel foi livrado de forma miraculosa, né? E enfatiza aqui o valor da fé em Deus. Então, a mesma punição a gente percebe aqui que alcançou suas esposas e filhos, né? Pois esse era o modo comum de retribuição na antiguidade. Verso 24. Os pais não morrerão pelos filhos, né? Nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado, né? Então, irmãos, a lei de Israel ela proibia que se castigasse os filhos pelos pecados dos pais, né? A gente viu aqui no versículo anterior, né, que foram castigados as mulheres e os filhos, né? Mas a lei de Israel ela proibia isso, né? E o objetivo dessa lei persa era que o rei não queria que qualquer membro sobrevivente da família conspirasse para poder matar o rei que havia ordenado a execução. Daniel 6:25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Então, assim como Nabucodonosor, né, no capítulo 3 de Daniel, se sentiu impelido a assinar um decreto no qual reconhecia a grandeza do Deus dos judeus e convocava todos os súditos a respeitá-lo, então, da mesma forma, Dario se sentiu impulsionado a fazer o mesmo depois do milagre que ocorreu com Daniel. Então, o mesmo homem, né, interessante que o mesmo homem que tinha acabado de assinar um decreto se intitulando Deus por um espaço de 30 dias, precisou admitir que existe um Deus verdadeiro. Verso 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Então, irmãos, esse decreto aqui não significa que Dario tenha abandonado o politeísmo, né? Verso 27. Ele salva, ele livra
e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Por fim, verso 28, né? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, perceba aqui, irmãos, dois diferentes reinos são relatados aqui, né? Mostrando que Ciro não era Dario. Então, Daniel permaneceu fiel, recusando-se a fazer concessões, por isso ele é honrado pelos reis da Babilônia e agora pelos reis persas. Então, esse versículo aqui, irmãos, ele pode ser entendido também que Daniel estava sob o reinado de Dario, que na realidade era de Ciro, né? Pois Dario era uma espécie de servo de Ciro. E esse versículo aqui mostra também que Daniel ele foi preservado até o fim do exílio. E foi no terceiro ano de Ciro que Daniel teve outras visões, né? Então isso mostra, né, que Daniel ele prosperou. Amém, irmãos? Então aqui nós finalizamos então este vídeo, né? Espero que os irmãos tenham compreendido aqui o estudo da palavra do Senhor, né? Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta, ou mesmo um comentário a respeito do vídeo, né? Ou mesmo do assunto em si, os irmãos podem utilizar aí os comentários, né? Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nós temos aí diversos estudos das palavras do Senhor, né? Que você pode aí estar aí meditando na palavra do Senhor. Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.